cura da autoestima baixa, para que você seja curado, para que você sinta e receba da parte de Deus a cura aí. Por isso eu quero tomar esse minutinho, um minutinho breve, nessa ministração desta palavra de cura da autoestima baixa, ou seja, que você seja curado de uma imagem negativa que o diabo trabalhou e arquitetou. E hoje isso vai cair por terra e você vai mudar esta imagem e ajustar essa imagem. Amém? Você entendeu? Então, eu quero falar especificamente nesse tema. E eu quero pedir para que você fique muito atento, muito focado, em nome do Senhor. Baixe a sua cabeça um minutinho e reflita. Qual é a imagem que você tem? Agora estou te perguntando, olhos fechados, qual a sua autoimagem? Como que você se acha? Como que você se vê imaginando diante de um espelho que pudesse refletir a sua imagem interior, que pudesse refletir o seu pensamento, o que você pensa de si mesmo? Eu quero que você reflita nisso e você veja que muitas vezes você se acha pequeno, muitas vezes você se acha magro demais, ou gordo demais, você se acha feio demais, você tem uma imagem negativa, e que por muitas vezes, por mais que alguém diga, você é inteligente, você se acha burro. Por mais que alguém fale assim, você é bonito, você é belo, você se acha feio. Tudo em você se autodeprecia. Então, se você tem essa imagem assim, eu quero que você diga assim, no seu interior, diga bem baixinho: Senhor, eu sei que eu tenho uma imagem negativa, uma imagem distorcida, e eu quero, Senhor, através da palavra que o Senhor vai usar o teu filho para ministrar, eu quero receber, Senhor, uma cura no meu interior. Eu quero receber uma cura na minha alma, no meu sentimento, no meu pensamento, para que eu me ajuste a minha imagem, a imagem que o Senhor tem de mim. Por isso, Pai, eu quero pedir, por favor, eu quero receber, eu quero abrir o meu coração para receber a cura em nome de Jesus. Amém? Se você concordou com esta oração, diga amém e amém. Amém, querido? Então, eu quero começar falando rapidamente alguns pontos para tratarmos primeiramente disso, depois eu vou para a ministração. O que acontece? Os maiores ataques do inimigo são na onde? Na nossa mente. Ele procura trabalhar a nossa natureza dentro da nossa psique. Então ele coloca medo, ele coloca dúvida, ele coloca raiva, ele coloca assim uma hostilidade, né? Que tudo está respondendo assim brutamente. Ele trabalha a questão de uma preocupação excessiva, ele trabalha na questão da nossa ansiedade, né? Ansiedade, sabe, a doença do século é essa, né? Uma das doenças fortes da psique é a questão da ansiedade muito forte. E outra coisa é a questão da nossa autoimagem, um senso de culpa muito aguçado, muito grande, se culpa constantemente por tudo. Qualquer coisa que alguém fala, pronto, eu estou errado, eu estou sempre errado, então assim, eu não consigo fazer nada certo, eu sou sempre o errado, eu sou sempre o torto, eu sou sempre atrapalhado, eu sou, e fica se autoculpando o tempo todo. Isso aí é o inimigo trabalhou
para que a sua imagem própria seja uma imagem negativa. E muita gente que tem essa autoimagem, mesmo que se converte, se torna muito difícil a pessoa se mudar. Por quê? Porque para mudar essa autoimagem, ela precisa ser confrontada a respeito disso, ela precisa enxergar que ela tem uma imagem negativa, para depois ela falar assim, olha, eu creio que Deus me vê diferente, eu creio que Deus me vê de uma forma diferente, né? Então, por isso que eu já comecei falando com você a respeito disso, tá? Então, complexo de inferioridade, de incapacidade e uma autoestima lá no chão, lá embaixo, é algo que realmente o inimigo trabalha, e nós vamos focar a ministração dessa noite a respeito disso. Eu estava lendo um material a respeito disso, fala de um cirurgião que por muitos anos, muito experiente, muito famoso, e ele sempre teve a alegria de poder ver as pessoas entrarem e quererem fazer alguma mudança estética. E quando aquelas pessoas passavam, né, pela mudança estética, aquele cirurgião recebia os maiores elogios. Você mudou a minha vida, minha autoestima foi lá em cima e tal, não sei o quê. E por muitos anos, por muito tempo, ele teve isso. Só que ele percebeu que muita gente, mesmo com a mudança estética, que era uma correção, pegar aquelas coisas que as pessoas gostam de fazer, mudar um pouquinho o nariz, arrumar a orelha, fazer uma mudancinha, alguma coisa assim que às vezes é pequena, mas que para a pessoa muda a autoestima da pessoa. Mas muitas pessoas passavam pelo processo, os outros, todo mundo falava, ficou muito bom, ficou bonito, você melhorou ainda mais, você já era bonita, mas agora você está mais bonita. A pessoa continuava com a mesma imagem. Ela falava assim, chegava para o médico e falava assim, você não fez nada. Eu te paguei, eu pedi um procedimento e você não mudou nada, você não conseguiu. Eu estou decepcionado com você, estou decepcionada com você. Mesmo que as outras pessoas, marido, filho, ou no caso do homem, a mulher, a mãe, alguém chegava e falava assim, olha, você está muito bem, melhorou mais ainda. A pessoa falava assim, não, você só está falando isso para me agradar. Eu não sou isso que você está falando, eu não sou isso que você está vendo, isso aí você só está falando para me enganar, eu não aceito isso. Você pensa que eu sou boba? Você pensa que eu sou bobo? Você pensa que eu não tenho espelho? Você pensa que eu não sou inteligente, que eu não sou esperto? Eu vejo, você está querendo me enganar, você está querendo fazer de mim de trouxa. Então a pessoa tem uma imagem, e esse médico então, ele passou a trabalhar um outro lado. Ele falou assim, eu quero ajudar as pessoas, mas a mudança exterior, ela não é suficiente. A pessoa precisa ter uma mudança interior. Então, aí ele passou a desenvolver um outro tipo de trabalho. Então, quero dizer para você, que por mais que você queira fazer qualquer mudança estética, se você não tiver uma mudança interior, no seu entendimento, na sua autoimagem, nem mesmo todo o dinheiro do mundo, todo investimento que você fizer, você não vai conseguir ter uma mudança. Vamos ver isso na Bíblia, em Provérbios, no capítulo de número 23, e o versículo de número 7. Abra comigo, por gentileza, vá comigo aí na palavra. Eu quero abrir a palavra de Deus aqui para ler com você, em Provérbios, aonde fala uma palavra assim pequena, bem assim sucinta, mas que é muito forte e que fala tudo, né? Provérbios tem muitas palavras assim que a gente fala, Deus, como é que esse homem, só a sabedoria de Deus mesmo para trazer, né, com tanta, porque diz o verso 7, como imagina em sua alma, Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo.
Então o que acontece? Como diz em sua alma, assim ele é. O que é muito importante hoje estarmos tratando na alma, por quê? Porque por mais que alguém fale alguma coisa diferente, se a pessoa tem uma autoimagem negativa dela, por mais que alguém faça um elogio, não adianta. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, como o seu desempenho foi muito bom. A pessoa fala assim, não. Você só está falando isso porque você gosta de mim, porque você é meu marido, ou porque você é meu pai, ou porque você é minha esposa, no caso do homem, né? Então, não, precisa mudar essa autoimagem para que, então, venha a mudança. Eu quero falar sobre um importante tripé, né? Que é muito importante para nós termos o equilíbrio das nossas emoções. É a aceitação, né? Por exemplo, eu sou baiano, sou negro, quando tinha cabelo, era cabelo pichain, né? Então, eu tinha todas as razões para não me aceitar, para me achar isso, achar aquilo, achar aquilo, achar aquilo. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, que eu nunca tive esses problemas, gente. Sou sincero, Deus trabalhou na minha vida, eu acho que desde a barriga lá da minha mamãe, que eu nunca tive esses problemas, não, tá? Eu, quando tinha o cabelo lá, Black Power, lá, eu me arrumava, dava um trabalhão, né? Mas eu saía todo bonitão, me achando realmente que eu era bonito, né? E era bonito, e todo mundo falava, poxa, que moço bonito, né? Então, assim, como você se vê, você é. Às vezes, pessoas até mais bonitas do que eu, né? No caso, assim, falando da questão estética, se depreciam, né? E não tem, assim, um sucesso na vida por conta da autoimagem negativa. Então, é muito importante a aceitação, né? O meu cabelo é assim, que assim seja, né? O meu nariz é assim, amém, eu aceitei, Deus me deu, me formou dessa forma, eu me aceito. Então, a aceitação é muito importante. Nós vemos pessoas que têm, assim, já vi muitas reportagens, que o médico fala assim, de cirurgia mesmo, né? Nós, em casa lá, nós pegamos uma época, assistimos algumas coisas a respeito disso. Pessoa que tem um nariz bonito, né? Assim, bonito mesmo, né? Aí ia lá, pegava e pagava o cirurgião falava, mas seu nariz é bonito. Aí a pessoa vinha com uma foto de um outro nariz e falava, eu quero que fique desse jeito, né? Então ele está ali para fazer o gosto da pessoa, então ele fazia o que a pessoa queria, né? E lembrei-me agora de um famoso cantor, né? Popstar, né? Que mudou, inclusive a sua cor, seu nariz, mudou tudo, porque ele não se aceitava, né? E ele era um negro bonito, um cara, né? Bonito, com uma voz maravilhosa, né? Então nem se fala. Então, a aceitação. O outro ponto importante é o senso de valor que a pessoa tem de si mesma. O senso de valor que ela tem de si mesma. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, nós vamos ler a Bíblia, né? E nós vamos compreender a respeito desse ponto. Então, a imagem, a autoimagem que a pessoa tem de si própria é realmente muito importante, tá? Muito importante. E a outra coisa é uma questão de competência, tá? Porque quando a pessoa, e a outra coisa que eu preciso falar de mim mesmo, né? Estava uma sala de alunos lá, 30, 40 alunos, né? E tinha uma explicação de uma matéria, e aí eu olhava, e às vezes a princípio, o que você pensa de uma matéria? Que difícil, quando a gente estuda, né? Depois que eu virei professor, eu entendi que não existe nada difícil, só tem novo, é uma coisa nova, né? Que eu vou ter que me dedicar, porque está fora do meu conforto, fora daquilo que eu já tenho o hábito de conhecimento. Porém, voltando, mas quando eu estava lá sentadinho, eu olhava, achava um pouco difícil, não importa o grau aí, se pouco ou muito, mas eu olhava e falava o seguinte, o professor, ele está ensinando, se ele está ensinando, ele aprendeu. Os meus colegas, muitos, aprenderam e entenderam e já estão fazendo. Se eles conseguem, eu também consigo, porque Deus me deu condições de aprender, condições de entender. Talvez o que eu preciso fazer é ralar um pouco mais. Talvez o que eu necessito fazer é suar um pouquinho mais do que o outro. Só que é o seguinte, querido, o que eu sou um pouco mais para a matemática, muitas vezes eu vou suar um pouquinho menos para línguas, para português. Então, assim, cada um é cada um. O outro vai ter um pouco mais de facilidade para a matemática, né?
Mas, porém, quando chega no português, já tem que penar um pouquinho mais, já tem que sofrer um pouquinho mais, pesquisar, não sabe tantas regras, não sabe escrever com tanta facilidade. Então, eu quero que você perceba que é competência. Você tem competência, você consegue, você pode, mas você precisa acreditar nessa competência que Deus, Papai do céu, deu para você. Então, essa tríade, né, traz o equilíbrio. Amém? Vamos lá de novo? Então, aceitação, autoimagem ajustada, correta, né? E a questão da competência, crer que tem a competência. Quando ajustamos isso, gente, é bênção pura. Você chega aonde você quiser, com a ajuda de Deus, buscando e colocando tudo diante de Deus. O texto que nós colocamos hoje, né? Que é assim, no distribuir por aí, né? Se você coloca os seus planos diante de Deus, confia nele e ele vai te dar sucesso, né? Então, quando você faz planos, faz seus projetos, coloque em oração diante de Deus e batalha por eles, espera, confia que você vai ter sucesso, né? O esperar não é no sentido de ficar de braços cruzados, é de confiar que ele vai te ajudar a alcançar o sucesso que você deseja, aquilo que você quer realizar. O que nos molda? Vamos lá, 4 coisas nos moldam: o mundo exterior, o mundo interior, o trabalho das hostes da maldade. Não vai dizer que não, nós sofremos influências também. E 4, Deus e a palavra de Deus, né? Então são coisas que formam a nossa vida, né? Então eu quero ser bem rápido, porque eu preciso entrar na ministração, mas eu precisava falar sobre isso, tá? Então, quando fala de mundo exterior é tudo que nos envolve, tudo que está à nossa volta. Pega uma criança, como que ela é formada? Através da imagem, né? Estou falando da imagem, tá bom? Estou falando da imagem, autoimagem. Como que eu formo a minha autoimagem? Como a minha autoimagem é formada? Tudo bem? Tá? Então, vamos falar do mundo exterior. Então, são as pessoas, é a família. Então, numa família onde tem um casal ajustado, né? Que se ama, que se abraça, né? Que demonstra carinho, a criança, isso é provado pela ciência, tá? A criança, ela cresce segura, ela cresce realmente confiante, ela vai bem nos estudos. Aonde os pais brigam constantemente, tem violência, os pais se separam, a criança tem dificuldade nos estudos, tem insegurança, tem relacionamentos assim, começa aqui, termina ali, vai de lá, vai de cá, inconstante, né? Então, veja bem a importância da nossa formação, o mundo que nos cerca, as pessoas que estão em torno de nós, né? Quando tem, além de uma família bem construída, bem edificada, ainda tem uma igreja sólida, que ensina a palavra e que ajuda, né? Querido, é tudo de bênção, né? É tudo de bom, tudo de bênção, né? Então, é isso que Deus tem trazido a nós nesse tempo, né? Nós queremos uma família restaurada, sua família restaurada, né? Estar sempre aqui conosco, ou através das lives, ou através do presencial, mas numa sequência sempre, né? Terça, quinta, domingo, estarmos sempre juntos. Tudo o Senhor vai ajustando, vai moldando para nós, amém? Mas vamos lá. O segundo é o mundo interior, né? Porque por mais que a gente acredite, e eu acreditava, que uma criança, eu tenho 3, já não são crianças, mas nós tivemos 3 crianças. Eu acreditava que a criança vinha em branco, assim, né? Como diz assim, é uma folha em branco, né? Só que é o seguinte, tanto a psicologia, a ciência prova o seguinte: quando nós chegamos aqui, nós aprendemos muito com os nossos pais, com o meio, mas nós já temos uma impressão interior, nós já trazemos muita bagagem, né? De forma hereditária, através da nossa natureza humana, né? Então, muitas dessas cargas, elas são negativas, tá? E precisam ser trabalhadas, e eu quero falar sobre isso nessa noite, tá? Então, tem muita coisa que já é de família. As pessoas são, por exemplo, tem uma família que você chega,
e você, né, assim, chega para o avô e fala, oi, seu Manuel. Ele fala assim, oi, coisa nenhuma, você está feliz por quê? Não tem motivo para ser feliz. Tá bom, passou pelo vô, aí você vai lá, encontra o filho dele, né, que é o pai da família. Ô, Joaquim, como é que tá, Joaquim? Eu estou falando o nome assim, tá, pessoal? Fictício, tá bom? Tá vindo na cabeça agora. Ô, Joaquim, né? Que dia, né? Maravilhoso. É maravilhoso para você. Eu não tenho motivo para dizer que esse dia está maravilhoso. Não sei o quê. Beleza, tudo bem, vai. Então, te esquece. Agora eu vou lá, falo com o filho, né? O Pedro, né? Eu vou mudar, porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando dos portugueses, né? Então, vai lá, o Pedro, né? Falei do Joaquim, falei do Manuel, né? Então, agora eu vou falar do Pedro lá, ou do João, sei lá, qualquer nome que você quer dizer. E aí, menininho, né? Tudo bem? Maneiro? Você está de boa? Né? Tá legal aí? Né? Tentando falar a linguagem do menino. De boa nada, rapaz. Olha que dia terrível. Nossa, parece que eu levantei com o pé esquerdo. Quer dizer, tem um negócio que, e não é apenas o meio, é um negócio que já está ali, ó, e que precisa ser trabalhado, transformado, mudado lá nessa impressão interior, né? Então, logicamente que o meio reforça isso. Eu quero que você entenda, tá? O meio reforça isso. Se você duvida, eu vou te dar um outro exemplo. Uma certa vez, lendo sobre isso, por causa da educação dos meus filhos, eu e minha esposa falamos, vamos ler para a gente aprender o máximo, para a gente acertar o máximo possível, né? E uma das coisas que eu li é de que nenhum dos filhos é igual ao outro, e eu falei assim na minha cabecinha, lá, de princípio, e de que os meus 3 filhos seriam mais ou menos bem iguais, assim, né? Como pessoa, natureza, jeito de ser e tal, né? E eu quero dizer para você, eu estava totalmente errado, né? Logicamente que isso mudou, não é coisa de hoje, é coisa lá de antes de ter os filhos e tal, né? Por quê? Porque, lendo um livro, disse o seguinte, teve uma família que teve, sei lá, 5 filhos, e os 5 filhos eram tudo calminho, tudo gente assim, tudo normal. O último, né, o 6º filho, né, o menino, desde pequenininho, derrubava tudo, e foi criado igualzinho, foi ensinado igualzinho, né, e ele veio de uma forma totalmente diferente, assim, totalmente diferente, né, e ali a mãe desesperada, procurando ajuda do médico, né, porque alguma coisa aconteceu com esse menino. Aí o médico falou, calma, ele veio já dessa forma, tenha calma, você tem que tratar ele diferente dos outros, no sentido de que você quer que ele seja igual aos outros. Ninguém é igual a ninguém. Calma, é só você aprender a respeitar ele do jeito que ele é, e você ir aos poucos entendendo ele, e ele também vai te entender, e as coisas vão se ajustando. E foi ajudando ela lá, a família, e foi bênção para a família. Então, e quantas vezes nós temos essas impressões, e uma coisa que eu quero falar aqui, querido, não compare ninguém com ninguém, não compare o teu filho um com o outro, faça igual o teu irmão, ou faça igual a tua irmã, olha, você fez bem, mas você devia fazer igual. Não, nunca compare. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém, e ninguém gosta de ser comparado, ninguém, absolutamente, tá? Então, não faça esse tipo de comparação, principalmente fazendo a comparação nesse sentido que eu falei, né? Você foi bem na escola, hein? Tirou tudo 8, hein? Mas você tem que melhorar. Olha o teu irmão, tudo 10. Pronto, você já começou a massacrar. Nada disso. Esquece, não compare. Elogie, dê os parabéns pelo esforço, por ter chegado ali, tá? Por quê? Porque ali vai reforçar para ele que você o recebe com aquela condição que ele tem. E pode ser, né, que recebendo esse elogio, ele até melhore para o 9, até melhore para o 10, né? Mas não por causa de uma cobrança, não por causa de uma comparação. Cuidado, isso afeta a autoestima da criança, do ser humano. Amém? Então, muito cuidado. Eu quero, antes de chegar para a parte agora da mensagem, onde eu vou falar a respeito da parte bíblica, onde eu vou entrar na parte da cura. Prepara aí para você ler na palavra de Deus, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre uma
uma comparação que eu li a respeito da sala dos espelhos. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, eu não tive, mas eu já vi em filmes, já vi em alguns documentários, alguma reportagem, onde tem lá a sala dos espelhos. Aí a pessoa entra, né, e de imediato a pessoa fica torta, né, fica magro e compridão. Aí vai para o outro espelho, vira uma bola, né? Vai no outro espelho, fica torto, assim, fica um negócio meio torto, né? E ali é motivo de fazer o quê? Dar risada. É um lugar de divertir, né? É um lugar de divertir, certo? É só para isso que serve, tá? Só para isso que serve. Só que imagina você que ao invés da gente lá em casa, eu tenho um filho, tenho uma filha, e ao invés de eu colocar um espelho certinho, aquele espelho que a gente tem em casa lá, né? Eu colocasse um espelho que toda vez que a criança olhasse, ela fosse gorda, ela inchasse ali, né? E ela fosse crescendo, vendo aquele espelho, todo dia, desde pequenininho, todo dia, vendo qual que era a imagem que ela ia ter, de que ela era exatamente aquilo ali. Mesmo que em outro espelho, ela visse diferente, ela ia falar, não, esse espelho aqui está errado. Esse espelho está deformando a minha imagem é aquela, né? É aquela lá. Então, tem muita gente, falando agora da parte psicológica, da autoestima, que tem uma imagem distorcida de si mesmo, né? E por isso, nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma mudança, uma transformação interior. E a cura vem a partir da correção disso. Eu preciso corrigir, para começar a falar, né? Eu preciso corrigir muita coisa que tem teologicamente errada. Por exemplo, você ser uma pessoa pobre e você sofrer, sabe, você passar por sofrimentos constantes, não é vontade de Deus. Não é vontade do Senhor Jesus. Não é. O Senhor não te criou, não nos criou para passar por isso. Tem muita gente que vem com essa teologia errada, né? Se você estiver bem, é porque você tem alguma coisa errada com você, espiritualmente. Você está bem? Você não tem problema nenhum? Você tem dinheiro no banco? O teu carro está bom? Não tem problema? A tua casa está legal? Ah, tem alguma coisa errada. Irmão, você está com a coisa... Tem alguma coisa... Irmãos, isso é erro. Foi um negócio errado que impregnaram. Sai, por favor, declare, sai todo o erro teológico que eu aprendi, sai da minha vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor não nos fez para isso, né? Então, ajusta primeiramente essa ideia. Outra coisa importante é nós corrigirmos o senso que nós temos de nós mesmos. É importante entender a palavra de Deus, e eu quero que você abra comigo, por gentileza, abra agora, em Mateus, no capítulo 22, verso 37. Mateus 22, por favor, acompanha comigo, Mateus 22, espero que esteja sendo bênção aí para você que está nos assistindo. É importante que você comente aí, porque outros, né, possam sentir, né, um desejo também de poder estar expressando. 22, versículo 37, aonde Jesus fala, é Jesus falando, escuta, Jesus falando a palavra, ele diz assim, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38, este é o grande e primeiro mandamento. Verso 39, o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Querido, nesse versículo tão pequenininho, tem a chave daquilo que nós estamos falando aqui. É necessário que eu me ame, é necessário que eu me aceite, é necessário que eu tenha um ajuste da minha autoimagem. É muito, muito, muito importante. Por quê? Porque Deus me vê diferente do que eu me vejo, né? Então eu preciso me ajustar à imagem. Por quê? Porque é muito importante os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas.
Só que o segundo mandamento, ele é um mandamento que é o seguinte, ó, eu devo amar, aqui eu louvo a Deus que hoje nós temos aqui o irmão Benedito, nós temos aqui a irmã Vera, 2 obreiros de valor, né? E que estão aqui conosco hoje. Então, a Giovana, a Eloá, a pastora Gilane, a Janine e o Gabriel. O Gabriel está de volta, diga glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu queria falar com você o seguinte, por exemplo, o que está dizendo esse versículo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar o irmão Benedito está aqui, ó. Eu tenho que amar o Benedito do mesmo jeito que eu me amo. Amém? Eu tenho que amar o Benedito do jeito que eu me amo. Agora, se eu não me amo, como que eu vou amar o Benedito? Não tem jeito. Então, se eu perguntar para ele teria que vir aqui para responder, né? Se eu perguntar para ele se ele se sente amado por mim, né? Ele vai fazer um sinalzinho ali, sente assim, né? Como é que é? Como é que é? Se sente amado? Olha lá, ele está fazendo assim, ó. Por que ele se sente amado? Porque eu me amo e eu amo ele. E eu faço questão de falar para ele. E eu vou falar aqui em público. Irmão Benedito, eu te amo, cara. Sabe? Muito. Né? Desde o dia que nós nos conhecemos lá no monte, ó. Você passou a morar aqui, querido. Então, mas como que eu posso amar se eu não me amo? Não tem jeito. Então, é importante eu entender isso. É importante você entender isso. Né? O que Deus quer de você, além de você amar a Deus, além de você adorar a Deus, colocar Deus acima de tudo e de todos, Deus, né? É você se amar. Porque se você se amar, você vai transmitir isso para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu companheiro, para os teus filhos, né? Você vai transmitir isso. Amém? É muito importante. Ok? Então, corrigir esse senso. E eu quero, que, lá em 1 Samuel 16, 7, 1 Samuel 16, 7, tá? Ele fala o seguinte, Samuel foi ungir o rei, Deus falou para ele, vai até a casa lá, e eu vou te mostrar, você vai ungir um novo rei. Chegando lá, ele viu Eliabe, bonito, ele viu Eliabe, bonito. A Bíblia fala que ele era bonito, formoso, né? E logo Samuel pensou, é esse daqui. Mas o Senhor falou, não é ele. E foi passando, todos os filhos lá de Jessé. Quando passaram todos, quase todos, né? Passaram todos. Falou, tem mais alguém? Tem mais um lá. É um pequenininho, um ruivinho, que fica lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos sentar na mesa para comer enquanto ele não chegar. A hora que ele pisou, o Senhor falou assim, esse aí. Está entendendo? A imagem que Deus tem de você é diferente da imagem que as pessoas têm de você. Esquece tudo o que você passou, meu amado. Entenda, ajusta isso na tua vida. Ele te amou tanto, que Ele mesmo veio aqui na terra, pisou nessa terra, sofreu, morreu, foi maltratado. Ouça a mensagem da semana passada, por favor, ouça a mensagem da semana passada, tá? E a primeira também, se você conseguir, ouça, está tudo lá no YouTube, tem a primeira, tem a segunda, tá? Mas ele sofreu, foi humilhado, rejeitado, tudo o que você passa, ele passou, só que ele sozinho, e assim com o público ainda, com o público, com multidões, ali, ele sendo afrontado, humilhado. Então, toma isso, né? Então, quando, o versículo 7, que eu pedi para você ler aí, versículos 16, 7, de 1 Samuel, o Senhor fala o seguinte, ele falou assim, olha, o homem, Deus não vê como vê o homem, amém? Guarda isso, repete aí, ó, Deus não vê como vê o homem, repete aí, Deus não vê como vê o homem, amém? Então, Deus não te vê como vê o homem, amém?
vamos um pouquinho mais na Bíblia, um terceiro ponto. Então, o primeiro é corrigir essas ideias teológicas. Que você tem que ser pequeno, você tem que ser pobre. Sabe assim? Como se pobre e sofredor fosse símbolo de humildade. Não. Eu já falei várias vezes, vou repetir. Nem todo pobre é humilde. E nem todo rico é soberbo. Não. Isso não tem a ver com a riqueza ou com a pobreza. Não. Isso é caráter. Isso é caráter. Então, o que Deus quer é que você tenha um caráter de Cristo. E se você tiver o caráter de Cristo, riqueza não vai mexer com o seu caráter. Amém? Não vai mexer. E se você perder tudo, não vai mexer com você. Não vai mexer com você. E se você ganhar de volta o dobro do que você tinha, não vai mexer. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Está entendendo? É isso. É essa criatura que Deus criou. Né? Essa nova criatura que o Senhor quer restaurar na sua vida. Então, corrigir as ideias teológicas, corrigir a sua autoimagem, tá? E terceiro, cooperar para que o Espírito Santo, agora é preciso que você preste atenção, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, abre aí. Para que você preste atenção, que você vai permitir que o Espírito Santo te ajude na reprogramação da sua autoimagem. Eu coloquei dessa forma para que fique mais fácil, né? Para que fique mais fácil para você entender. Diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, você renovando a sua mente. Mas como que eu vou renovar, pastor? Por isso que eu falei, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, através daquilo que é liberado aqui nesse altar, através da oração da fé, o Espírito Santo vai agir na sua mente. Ele vai mudar a sua mente. Ele vai, sabe, mas ele não força nada. Está entendendo? Ele não força nada. Se você falar assim, lembra da oração que eu fiz no começo? Senhor, eu entendo e eu quero ter mudança. Se você faz isso, se você coloca isso no seu coração, eu quero ser mudado, transformado, eu quero ter uma nova mente, eu quero ter um novo entendimento. Se você coloca esse desejo e declara isso, né, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar. Agora, quando você fala assim, não, eu não preciso de nada, eu sou o que sou. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? A tal espírito de Gabriela, né? Então, sai, espírito de Gabriela, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, vai embora, né? Então, que tenha mudança. Então, é cooperar para que o Espírito Santo de Deus, ele faça as mudanças, as transformações, amém? Agora, eu quero falar de alguns exemplos bíblicos correndo, para você entender que homens lá do passado passaram pelo que você passa. Vamos lá. Em Números, no capítulo 13, fala daquela passagem em que o povo de Deus, Números, no capítulo de número 13, tá? Fala naquela passagem em que o povo estava caminhando do Egito para onde mesmo? Para a terra prometida. Lembra? Assista, se você não assistiu a mensagem da semana passada. Eu não vou poder voltar hoje. Então, o que aconteceu? Eles estavam caminhando rumo à terra prometida, tá? Caminhando rumo à terra prometida. E domingo eu falei sobre o significado da ceia. Que mensagem maravilhosa, querido. Né? Então, é por isso que eu falo, é importante você assistir, para poder acompanhando e crescendo no conhecimento e na graça. Então, o que aconteceu aqui no capítulo 13? Eles estavam perto da terra prometida. Eu não vou nem falar lá das passagens que eles tiveram, que eles maldiçoaram, que eles blasfemaram. Vou direto nessa passagem. Eles estavam perto. Aí, o líder, né, pegou e falou o seguinte: vocês vão
a terra, nós estamos perto, tá? Então, vamos pegar 12 homens, um de cada tribo, 12 homens, um de cada tribo, para que vá espiar a terra. É uma estratégia de guerra, espiar a terra, é normal. Você pode ver que em Jericó foi a mesma coisa, tá? Então é uma estratégia normal. E eles foram os 12. Aí que eu quero falar sobre autoestima, preste atenção. Foram 12, 5, 5 e 2, 12, tá? E eles foram e viram, e voltaram. E quando eles voltaram, eles falaram o seguinte: a terra é boa, a terra mana leite e mel. Ou seja, tudo produz naquela terra, tudo. E produz, não que produz mais ou menos, o que produz lá é muito bom. O fruto é bom demais, né? E eles trouxeram a uva, um cacho de uva nas costas, carregado com um homem na frente, um homem atrás, né? Para trazer de tão grande, tão bonito que era. Um negócio doce, maravilhoso. Então eles falaram: a terra é boa, é maravilhosa. Até aí estava tudo bem. Todo mundo olhando, a multidão olhando e falando assim: uau, a promessa está se cumprindo. Oh, glória, aleluia. Se fosse o dia de hoje, aleluia. Tinha gente falando língua estranha, né? Porém, 10 daqueles camaradas lá começaram a falar assim: porém, a terra é cheia de gigante. A terra é tudo de gente enorme. Nós somos assim, pequenos. Nós somos, diante deles, insignificante. Se nós pensarmos em entrar lá, eles vão arrasar com a gente. Autoestima, lá embaixo. Mentalidade de escravo. Mentalidade do Egito. Assista a passada, você vai entender mais ainda. Então, só que aí, Josué e Caleb, principalmente Caleb falou o seguinte: ei, para com isso. Leia comigo aí o versículo que Caleb fala, verso 13, verso 30. Escuta aí, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra a cidade, contra o povo lá. Verso 31. Porém, os outros homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, gigantes. Está entendendo? Mente, autoestima, lá embaixo. Então, só que o que aconteceu? Eu quero te falar. Quem tem autoestima lá embaixo, essa imagem negativa, o que aconteceu com eles? Eu vou te falar. Eles conseguiram fazer com que toda aquela multidão que tinha uma cabecinha do Egito, ficasse com medo. Lembra que eu falei? O diabo trabalha com medo. Então, o que ele fez? Fez com que toda aquela multidão tivesse medo. E ao invés de querer tomar posse da terra prometida, e Deus tem promessa na tua vida, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Deus tem muitas promessas. Entre elas, você ir morar com Ele lá, numa casa linda, numa propriedade maravilhosa, numa cidade chique, maravilhosa, tá? Nosso jeito de falar hoje aqui, tá bom? Para você entender. Só que aquele povo todo, aquela multidão toda, ficou rodando no deserto até morrer todos. Por quê? Eles não estavam preparados para tomar posse. A autoimagem que eles tinham era negativa. Porém, Josué e Caleb, dois que tinham uma autoimagem altamente positiva, uma ajustada à imagem de Deus, eles entraram e tomaram posse da promessa.
e ficaram com a melhor terra, a melhor parte da terra lá. Viu? Você quer o melhor? Ajusta a tua imagem. Você quer o melhor? Eu tenho certeza que você quer o melhor. Ajusta a tua imagem. Deus te vê diferente do que as outras pessoas te veem. Ajusta a tua autoimagem. Lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 12 em diante, capítulo 6 inteirinho fala de Gideão. Gideão. Eu saí lá, falei do povo, de forma geral. Agora eu vou falar de Gideão, rapidinho. Depois eu vou falar só de Jeremias e eu já vou encerrar. Gideão, capítulo 6, mostra que o povo estava vivendo numa situação de miséria. Por quê? Porque o povo estava misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, com as coisas do diabo, sabe, com idolatria, sabe? Com tudo aquilo que as outras nações faziam, o povo começou a fazer. E o que aconteceu então com esse povo? O que aconteceu com eles? Eles passaram a ser escravizados, eles passaram a ser perseguidos, eles começaram a sofrer por causa do medo, por causa do pecado. Então, o que aconteceu? O anjo do Senhor foi até Gideão. O que Gideão estava fazendo? Enquanto estava todo mundo escondido, o que esse moço fez? Ele pegou, porque eles saqueavam tudo que era deles, o inimigo. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o trigo, foi lá no lagar, que é um lugar que usa para pisar uva, porque era escondido, era mais baixo, né? E ele estava lá malhando o trigo, porque ele tinha uma coragem. Ele teve coragem de ir lá pegar o trigo, ele teve coragem de ficar lá malhando o milho, ele teve coragem. Agora, o que aconteceu? Quando chega no verso de número 12, o anjo do Senhor chega e fala o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha aí, olha que coisa linda, que expressão bonita. O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha a resposta dele, verso 13, olha só, escuta. Ele respondeu: ai meu Senhor, a expressão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? O que aconteceu com todas as suas maravilhas, que os nossos pais falaram lá? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha só a mente dele, a imagem que ele tinha dele mesmo, a imagem que ele tinha do povo e a imagem que ele tinha de Deus. Olha só, Deus nos desamparou, a imagem toda distorcida, querido. Então, eu quero que você veja, aí no verso 14, o anjo nem responde ele, fala assim: vai nessa tua força. Ou seja, ele viu força em Gideão. Olha que Gideão respondeu no verso de número 15, eu vou ler, eu faço questão de ler para você ver que eu estou lendo a Bíblia. Diz assim: ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Eu quero que você veja como que estava a autoestima desse rapaz, lá embaixo. Mas o Senhor é bom, o Senhor te vê diferente. O que ele via, Gideão? Ele fala assim, no verso 16, para ele ter coragem: eis que eu irei contigo. Né? E aí ele fez as provas com Deus, e Deus foi com ele, e Deus fez uma grande obra na vida de Gideão, e Gideão foi um juiz assim muito bom, abençoado, né? Então assim, a gente vê que o olhar de Deus sobre nós é diferente, o olhar de Deus sobre você é outro. Aceita isso, recebe isso no teu interior, recebe isso na tua alma, recebe isso no teu espírito. Amém, querido? Amém? Jeremias, só para encerrar essa parte dos negativos, o Senhor falou assim, ó: você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai falar ao povo, se eu mandar repreender, você vai, tal. Ele falou assim: Senhor, eis que sou uma criança. Olha o olhar que ele tinha dele mesmo. Sou uma criança. O Senhor falou assim: ei, escuta, não fale, eu sou uma criança. Eis que estou contigo, eu sou na tua boca. Eu vou contigo. E ponto final.
E Jeremias então recebeu. E foi um profeta, irmãos. Não tenho o que falar de Jeremias. Um homem que trouxe revelações proféticas das mais tremendas. Agora, você quer conhecer alguém que tinha uma imagem bacana dele mesmo? Vai lá. Em 1 Samuel 17, você vai conhecer um homem. Eu já falei dele hoje. Passei correndo, mas eu voltei nele porque eu preciso falar dele. Davi. Esse moço, irmão, olha só, ele era o menorzinho, a partir do verso 14 até o 58, aí você vai ler aí 1 Samuel 17, do 14 em diante. Esse moço, ele era o menorzinho da família dele, beleza, né? Aí, o que aconteceu? O pai dele pegou, mandou todos os filhos grandes, fortes, para batalhar com Saul, que era rei, e estava tendo guerra contra os filisteus, né? E aí, o pai pegou e falou, olha, Davi, vem cá, vai levar lá queijo, vai levar comida, vai levar lá alguma coisa diferente para os seus irmãos, como o pai faz, como a mãe faz. E Davi deixou lá as ovelhas com alguém responsável, pegou as suas coisas e falou, pai, mandou, está mandado, mandou, eu obedeço. Pegou, pôs as coisas e foi. Quando ele chegou perto do acampamento, onde estavam os irmãos dele, que estavam alistados no exército, né? Ele pegou e viu lá um homem gritando, blasfemando contra Deus. Ele ficou indignado, né? E havia um grito de guerra. Saul está chamando todo mundo para a guerra. O que ele fez? Ele correu para a guerra. Ele não correu da guerra, ele correu para a guerra. Só que o povo mesmo que estava lá, o povo mesmo que estava lá para guerrear, estava tudo com medo. O texto diz que o tempo não dá, eu quero que você leia lá, né? O verso de número 24 fala que o povo temeu. Enquanto Davi foi para a guerra, o povo temeu, porque Golias gritava, né? Não tem homem aí para vir lutar contra mim, o Deus de vocês não é nada, e estava blasfemando, né? Contra o povo e contra Deus. E aí, Davi ouviu falar que quem vencesse Golias ia ficar rico, Saul ia dar riqueza para ele, ia dar filha para ele casar, e ainda ia isentar a família dele para o resto da vida de pagar impostos para a coroa. Davi falou, o quê? Fala de novo, eu quero ouvir, é promessa, é bênção, eu quero ouvir de novo, eu quero ouvir, fala de novo. E o irmão dele, com dor de cotovelo, uma autoimagem errada, né? Pegou e falou o seguinte, rapaz, verso 27 e 28, rapaz, o que você veio fazer aqui? Vai lá cuidar das ovelhas, olha lá, vai lá cuidar das ovelhas, as nossas poucas ovelhas você deve ter deixado a solta lá, sabe, fazendo julgamento errado. Olha, querido, preste atenção, preste atenção. E Davi pegou, se você pensa que ele ficou, sabe, ele falou assim, o Eliabe falou o seguinte, eu sei a tua presunção, você é arrogante. Você pensa que isso mexeu com Davi? Se você olhar no versículo de número 30, você sabe o que ele fez? Ele pegou e virou as costas e falou o seguinte, fala de novo aí esse negócio aí que o rei vai fazer. O que o rei vai fazer mesmo? Você está entendendo? Você está entendendo? Tenha foco. Não fica dando ouvido para quem não quer te ajudar. Não fica dando ouvido para quem quer acabar com a sua imagem. Não fica dando ouvido para o diabo. E nem fica dando ouvido para as pessoas. Para as pessoas. Porque as pessoas têm imagem errada de você mesmo. Sabe quem tem a imagem justa e certa de você? É Deus. É a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus, escuta a voz de Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus é contigo. Deus tem te chamado com um propósito. Deus quer fazer de você um vencedor. Deus quer fazer de você um vaso de bênção. Eu poderia ficar falando várias expressões aqui, tá? Mas Deus está falando no teu coração, no teu espírito aí, ó. Deus está, eu sei o que eu estou falando, que Deus está falando com você. Ajusta a sua imagem, não permita que essa imagem negativa fique em você. Tenha ousadia, tenha coragem como Davi.
Davi pegou as suas armas. Ele tinha lá um costume dele, né? Ele tinha 3 coisas. Uma, o estilingue dele. Ele tinha as pedrinhas que ele colocava no embornal. E ele tinha um cajado de pastor. Ele falou o seguinte: eu não vou pegar essa armadura do rei, tá difícil para mim. Esse negócio não é para mim, né? Amém? Você entende ou não o que eu estou querendo dizer? Então, não queira ser o que o outro é. Não queira pegar o que o outro tem. E nem aceite o que os outros estão te oferecendo. Seja como eu. Vista o que eu visto. Calça o que eu calço. Faça o que eu faço. Ei, busca em Deus a tua personalidade, quem você é, e seja essa pessoa. Não fica querendo imitar ninguém. O gigante, no verso 42, o gigante, quando viu lá o ruivinho, baixinho, desprezou. É isso que as pessoas fazem. É isso que o inimigo quer fazer. Desprezar. Mas isso não mexeu com Davi. Isso não mexeu com ele. Você pode ver que ele fala no versículo 45, eu preciso ler. Aí eu preciso ler com você, para que você veja, em 1 Samuel, no capítulo 17, e o versículo de número 45, eu preciso ler, para que você guarde isso aqui. Olha o que ele falou. Ele disse assim: Davi disse ao filisteu, Golias, o gigante: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Olha o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus eu vou dar o teu corpo para ser, e as bestas, né? Para que consuma. E saberá que há Deus em Israel. Olha só. Ele não se bateu no peito, eu vou te vencer. Não, presta atenção. Imagem ajustada. Você vem contra mim do jeito que você está, com a sua força, com a sua espada. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus vai me entregar você na minha mão. Olha só, autoimagem ajustada. Eu sei em quem tenho crido. É isso que você precisa ter. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Então, hoje o Senhor te entregará na minha mão. E no verso 49 mostra que ele pegou uma pedra, ele pôs no estilingue, e ele girou aquele estilingue, e ele lançou aquela pedra. Agora eu quero dizer para você, o cabra, o Golias, tinha 3 metros e alguma coisa. Presta atenção. Davi tinha 1,5 metros. Estava distante. Uma pedrinha bateu na testa do gigante e derrubou o gigante. Presta atenção. Acertou no único lugar. Mira. Está vendo? Mira. Foi a parte de Davi. Nisso ele era bom. Só que derrubar um gigante, ele não ia conseguir. Por isso que ele falou que quem ia derrubar o gigante não era ele, mas era Deus. E Deus usou aquela pedra. Porque quando ele pegou aquela pedra, a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus forte. Diga, o meu Deus é um Deus forte. Amém? E quando ele precisa usar a força dele, quem pode impedir, querido? Ninguém. Então quando ele jogou aquela pedra, Deus pegou, né? Jogou junto, ele pegou na mão de Davi assim, imagina, do jeito que você quiser, não interessa, né? Ele pegou na mão de Davi, e a hora que Davi soltou aquela pedra, acertou a mira, ele pegou com a força que ele tinha. Deus tem, nosso Deus é poderoso, derrubou aquele gigante, ele caiu, pum. E Davi correu, pegou a espada, desembainhou a espada, e cortou a cabeça, o pescoço dele.
E todo Arraial viu que existe Deus em Israel. Aleluia. É sobre isso que eu quero finalizar, dizer para você: o nosso Deus, o meu Deus, Ele te ama. E Ele quer que você ajuste a sua autoimagem. Para isso, eu quero te convidar a fazer uma outra oração. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar junto comigo, dizendo: Senhor, nesse momento de oração, eu ouvi a Tua palavra, eu recebo a Tua palavra no meu espírito, na minha alma, no meu coração. E eu quero, Pai, confessar que por muito tempo eu tive e eu vivi uma autoimagem negativa, baixa. Eu não me valorizei. Na verdade, Senhor, eu pequei contra o Senhor porque eu não me amei e eu não amei o meu próximo como devia amar. E eu quero mudar isso hoje, através da oração, da fé. Eu quero mudar isso hoje, através, meu Pai, do poder do Espírito Santo na minha vida. Senhor querido, eu peço agora, por favor, que essa palavra ministrada, ela entre em mim, que ela comece a mudar interiormente a minha imagem, para ajustar a imagem do Senhor, para que eu tenha o equilíbrio nas minhas emoções, para que eu me aceite como o Senhor me fez, para que eu tenha uma imagem ajustada, equilibrada. Senhor, e para que eu tenha entendimento da minha competência, eu consigo sim, como Davi conseguiu, eu consigo vencer esse gigante, eu vou conseguir vencer esse trauma, eu vou vencer pela fé, não por mim mesmo, mas pelo Senhor dos exércitos de Davi, o Senhor do pastor Joilson, o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou vencer esse trauma de inferioridade, sai da minha vida. Trauma de incompetência, sai de mim, sai, vai embora. Autoimagem negativa, sai, suma de mim. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero enxergar a minha imagem verdadeira, eu quero me ajustar, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, e não aquilo que o mundo prega, e não aquilo que a mídia fala, e não aquilo que a moda prega, e não aquilo que o mundo ensina. Não, eu quero viver a vontade de Deus, porque eu vim de Deus e um dia eu voltarei para Deus. Aleluia. Se o Senhor diz que eu posso, eu posso. Se o Senhor diz que eu sou, eu sou. Se o Senhor diz que eu consigo, eu consigo. Aleluia. Se o Senhor tem dito, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha casa, eu vou conseguir, porque eu tenho fé que Deus pode fazer essa mudança, essa transformação. Se o Senhor está dizendo que vai curar, eu tomo posse, eu creio que estou sendo curado, estou sendo curado nessa noite. Aleluia. Ore, querido, aonde você está, como eu falei, deixa o Espírito Santo de Deus tratar a tua alma, deixa o Espírito Santo de Deus tratar o teu entendimento, deixa o Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus ajustar a tua imagem, mudar a tua
tua mente, mudar o teu pensamento. Por isso, em nome de Jesus, eu quero mandar embora. Se você está orando comigo, creia. Eu quero mandar embora toda influência maligna na mente, no cérebro, no entendimento aí, na imagem. Sai em nome de Jesus. Vai embora. Sai em nome de Jesus. E que venha, Pai, a liberdade. Que venha, Senhor, a libertação de ver e enxergar. Eu sou amado de Deus. Deus me ama. Deus se entregou por mim para que eu seja curado, para que eu seja curada, para que eu seja restaurado. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou, eu vou receber na minha vida, eu vou viver. Obrigado, Senhor. Oh, receba cura. Aleluia. Santo de Israel, bendito é o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero finalizar dizendo para você: receba cura aí. Se você precisar de ajuda, busque. Se tem te ajudado essas ministrações, sabe? Veja novamente, assista de novo. Assista. Fica aí, ó. Amém? Deus abençoe você.